77 de protagonistas capítulo 232. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Dia 19 de janeiro de 607. Quando abri meus olhos, o beco em que eu estava um momento atrás havia mudado para sua forma mais antiga e enferrujada. Foi apenas um breve momento para mim, mas tudo o que eu estava vendo com meus próprios olhos envelheceu. Embora a viagem no tempo fosse apenas um pouco diferente da viagem dimensional, ainda me deixou com uma sensação estranha. Numerosas folhas rasgadas ou murchas jaziam no chão do beco. O chão estava amassado e as paredes rachadas. A tinta que foi revestida há 10 anos está quase completamente apagada agora. Protagonista Partelian nível 109. Quando verifiquei as informações do protagonista, seu nível havia subido consideravelmente. Se seu crescimento fosse comparado ao de outros, estava muito além do ritmo deles. Mas como foi acumulando conhecimento gradualmente desde tenra idade, ficou claro que seria um protagonista com um limite de crescimento maior do que qualquer outro que conheci até agora. Afinal, enquanto a maioria apenas se torna mais forte, o protagonista deste mundo derrubará completamente os princípios, o bom senso, a cultura e a tecnologia deste mundo. Você realmente chegou na data certa. Mesmo sabendo a data, não consegui viajar até a data exata. Você é realmente incrível. Mas não fui eu quem foi incrível, mas sim a interface. A propósito, não acho que a ciência tenha se difundido ainda. Este lugar parece ainda pior do que antes. Eu olhei ao redor da cidade lentamente, mas não vi nada relacionado à ciência em qualquer lugar. Pelo contrário, o beco parecia semelhante ao antigo bairro da Coreia, que agora se tornou um beco realmente desatualizado. Não se deixe enganar. Mesmo neste exato momento, a ciência ainda está se movendo a todo vapor. Hoje é o dia em que o primeiro cientista, Partelian, também chamado de Deus da Eletricidade, aparece na história pela primeira vez. Para um protagonista que foi abençoado com o poder da correção do protagonista, suponho que 10 anos sejam suficientes para dominar a ciência. E a essa altura, é provável que ele já estivesse armado com inúmeras invenções e todo tipo de equipamento científico. Como seu nível ainda não é tão alto, ainda posso lidar facilmente com ele, mesmo quando está armado até os dentes. Mas se mais tempo passasse, não acho que ainda seria o caso. Afinal, a ciência trazida por Partelian pode ter evoluído a ponto de chamar de lixo o dispensador de éter que uso. É um pouco embaraçoso dizer isso com a minha própria boca, mas há uma distância muito grande entre os ricos e os pobres quando se trata de magia no Império Vivienda. Como a magia existe há tanto tempo, as famílias que existem há muito tempo esconderam sua técnica das massas e as passaram apenas para seus parentes de sangue. Assim, aqueles sem famílias abastadas tinham um limite para o que podiam alcançar, por mais que tentassem. É a mesma coisa onde quer que você vá. Mesmo na minha cidade natal, esse também era o caso. Então, pode-se dizer que a situação em que os pobres não têm escolha a não ser continuar pobres e os ricos cada vez mais ricos se mantém há quase 100 anos. Portanto, as reclamações das classes mais baixas se acumularam. No entanto, não explodiu, pois neste mundo mágico, a magia possuída pelas classes mais baixas não poderia superar a magia das classes superiores. Eles não tiveram escolha a não ser seguir em frente e viver. No entanto, às vezes, algumas pessoas das classes mais baixas que não suportam isso cometem crimes violentos. Então, em outras palavras, há uma razão pela qual este beco está envelhecendo, não é? Enquanto caminhava pelas ruas cheias de lixo, pude sentir vividamente que havia mudado consideravelmente desde 10 anos atrás. Naquela época, ainda havia muita gente vendendo espetinhos nas ruas e o clima geral do beco era animado, mas agora, estava deserto e sombrio. As pessoas ao redor do beco tinham olhos mortos. Eles haviam perdido sua vitalidade. Era uma evidência clara de que apenas vivem sem qualquer aspiração. No entanto, Partelian aparece carregando um panfleto no qual ele promove o que é a ciência. Peguei um dos panfletos acima mencionados e o li. Um talento para a magia. Não requer. Conhecimento mágico da família histórica. Não requer. Qualquer um pode aprender e usar desde que queira estudar. Partelian revela a identidade da ciência pela primeira vez na Praça Astiela. Então, quando caminhei em direção à praça, pude vê-lo.
Quanto tempo vamos viver sendo pisoteados quando é por causa do ambiente que não podemos aprender magia? Porque temos que sofrer por não conseguir aprender. Vamos nos levantar sozinhos e lutar contra eles. O poder da ciência será suficiente para ser independente. No alto da praça, onde as velhas estruturas se empilhavam uma após a outra, o personagem principal, Partellian, já adulto, usava um microfone para espalhar sua voz. Um dispositivo que não exigia nenhuma mana e ainda assim poderia replicar perfeitamente o feitiço de amplificação de voz do mago. Além do microfone, também distribuiu panfletos sobre ciência para as pessoas que se reuniram. E a maioria foi cativada. Mas, você acha que pode lutar contra a magia com algo assim? Absolutamente impossível. Ainda havia quem não confiasse totalmente na ciência. Em breve, ocorrerá um incidente onde até mesmo aqueles que não acreditam na ciência começarão a mudar suas crenças. Então, 5 magos com suas vestes esvoaçando por causa do vento, apareceram no céu da praça. Ei, são magos. Ui, ó. Eles estão tentando nos matar de novo. Os magos olharam para o chão do céu com uma expressão orgulhosa no rosto. Para poder flutuar no ar como eles, alguém tinha que estar em pelo menos 5 círculos. No entanto, isso não era tudo. O que diferenciava o mago do céu da praça e dos demais magos era a marca em seu manto. Eles são da Torre Mágica. Partellian parecia nervoso, mas ainda assim disse confiante. Eu esperava que alguns viessem. Então ele puxou uma pistola preta de sua cintura. Tinha um monte de tubos azuis pendurados ao redor, e as miras holográficas estavam incompletas e de aparência ruim em comparação com as miras holográficas que eu conhecia, mas ainda sei a identidade da arma. Pro professor, o que é isso? É uma pistola de fusão de energia. Pistola de fusão de energia. Uma pistola especialmente desenvolvida para derreter a camada protetora que pode ser encontrada na pele de um monstro. No entanto, como o custo de fabricação de uma era astronômico e era tão pesada que era impossível carregá-la, era um objeto que não estava totalmente desenvolvido na Terra. No entanto, apenas 10 anos após seu fatídico encontro com a ciência, Partellian, o protagonista deste mundo, a desenvolveu. Além disso, era pequeno o suficiente para ser carregado. Parece semelhante à pistola de fusão de mana usada pelos futuros androides. Há algo assim no futuro. E é uma arma aterrorizante que pode perfurar os campos de proteção de área ampla definidos por magos com apenas um único tiro. Quando Partellian apontou sua arma para eles, todos os magos bufaram e lançaram um feitiço de escudo ao redor de seus corpos. Bem, eu sei o porquê fizeram isso. Não há como pessoas comuns de quem não podiam sentir mana pudessem usar um artefato mágico. Na melhor das hipóteses, atacariam apenas com um ataque não mágico. Então, um flash azul começou a piscar na ponta da arma de Partellian. E momentos depois, dispara em direção ao mágico. O escudo de um mágico foi perfurado pelo laser azul. Não só isso, o laser também perfurou seu peito. Então, o corpo sem vida do mago caiu no chão. O que é isso? Tardiamente, os magos restantes tentaram lançar magia de ataque em Partellian. No entanto, antes que pudessem fazer isso, 10 pessoas segurando a mesma arma apareceram do fundo da praça e começaram a atirar. Embora suas habilidades de mira fossem ruins, os magos flutuando no ar não conseguiram desviar do laser porque não conseguiram se mover rápido o suficiente e, no final, todos os 5 magos morreram em menos de 10 minutos. O silêncio desceu sobre a praça. Uou! No entanto, foi seguido por uma fanfarra logo em seguida. Como poderiam não fazer isso? Afinal, alguém da classe baixa da sociedade, que não sabia usar magia alguma, acabara de derrotar magos com ciência. Claro, a maioria eram jovens magos e não eram bons, exceto por sua magia flutuante, mas isso não importava. O fato de alguém da classe baixa ter matado essas pessoas, que não só vinham de família nobre, mas também eram excelentes o suficiente para se filiar a uma torre mágica, era o suficiente para eles. As notícias de que qualquer um pode vencer os mágicos desde que saibam lidar com os produtos da ciência e da tecnologia, que eles chamam de invenções, se espalharão rapidamente a partir de agora. TSK. É por isso que os vilões são chatos. Na verdade, se aqueles magos não tivessem usado magia flutuante, o resultado da batalha seria diferente. Mas bem, não posso culpá-los,
já que a razão de sua existência era fazer com que a vitória do protagonista parecesse mais dramática. Oi. Esquece, não é nada. Enfim, tudo muda se os magos não forem derrotados aqui, certo? Usar magia em combate era algo que eu normalmente não fazia. Mas isso não significava que eu não estava confiante em fazê-lo. Se eu matar Partelian aqui como um mago, não vai contra a probabilidade, então não deve haver nenhum problema. Vamos logo, vaso de flores, vou te pagar uma coxinha. Você nunca me pagou um lanche antes. Eu deliberadamente chutei o chão com algum poder para tornar as pessoas conscientes da minha presença. Então, usei o mesmo feitiço flutuante como os mágicos de antes para criar o mesmo efeito dramático. Aqueles pobres coitados não conseguiram controlar seu feitiço flutuante corretamente, é por isso que eles morreram, mas eu sou diferente. Depois de limpar minha garganta, propositadamente gritei alto. Partelian. Você está tentando seduzir as pessoas para usar magia demoníaca. Você vai trazer de volta o demônio que desapareceu há 100 anos devido ao sacrifício dos grandes heróis? O quê? Demônio? O que você quer dizer? Na verdade, a única maneira de os demônios aparecerem no mundo humano era através de humanos que entregavam sua alma em troca de poder. No entanto, não é necessário dizer isso às pessoas aqui. Afinal, isso era necessário para que a história ficasse melhor. Quem é você? Eu. Você poderia dizer que sou um mago mais profissional comparado a eles. Não importa quem você é. Nós vamos matar todos os magos. Então por que você perguntou? Naquele momento, Partelian apontou sua arma para mim. Ei, você está pronto para isso? Sim, diga-me com certeza. Estou pronto. Assim que recebi a resposta do vaso de flores, acenei com as mãos em direção ao laser que se aproximava. Então, o laser azul disparado por Partelian se curvou e voou para longe de mim. O quê? Você só venceu aqueles magos de antes porque eles são fracos. Seus brinquedos não funcionarão contra aqueles que são experientes. Na verdade, havia algumas maneiras de combater um ataque a laser. Uma delas era fazer prismas sobrepostos para refratar a luz, ou usar exatamente a mesma luz para cancelar o ataque completamente. No entanto, diante de seu ataque agora, não há necessidade de fazer isso. A saída da arma usada por Partelian estava no máximo no rank D, e a penetração da defesa era apenas no nível B, o que significa que, mesmo que eu bloqueie com algum escudo normal, isso não me prejudicaria. Droga! Vamos todos atirar juntos. Enquanto um dos homens de Partelian gritava, lasers dispararam em minha direção em todas as direções. Mas sem mover meu corpo, simplesmente lancei um escudo azul ao redor do meu corpo. E alguns segundos depois, tudo parou. A saída parece ter sido muito reduzida para portabilidade. Além disso, parece que a arma não tinha nenhuma função de correção de mira. Obviamente, a arma de fusão de energia de Partelian era superior à da Terra, mas as outras partes das tecnologias que compõem essa arma eram tão rudimentares que não conseguiam produzir a saída adequada. Para dar um exemplo, era como um motor de um trem Maglev do século XXI sendo adicionado a um trem do século XVIII. A luta progrediu unilateralmente, embora eu só usasse magia chamativa para adicionar um efeito dramático para subjugar os subordinados de Partelian. Se eu matar Partelian aqui, tudo voltará ao normal. Eu devo matá-lo o mais rápido possível. Enquanto me preparava para um feitiço em área, concentrei-me e saturei a magia adicionando pedaços de minha vida útil em cima da mana. No entanto, Partelian conseguiu resistir usando estranhas ferramentas científicas, um bizarro traje de barreira de energia para resistir ao meu ataque, usando um par de bombas flash e algum tipo de sapato para se mover instantaneamente para outra área. Mas também havia limites para esses itens. Então, no final, eu poderia encurralá-lo em um beco sem saída. Por favor, morra. Eu esperei e atirei um raio branco em direção a Partelian. Pá! SHHH. SHHH. De repente, no entanto, várias criaturas humanoides, que não tinham carne e estavam envoltas em estranhos dispositivos mecânicos, apareceram do nada e bloquearam o feixe na frente de Partelian. Minha expressão endureceu e, naquele momento, uma mensagem apareceu na minha frente. O protagonista enfrenta uma crise. A correção do protagonista foi ativada. Droga! Enquanto eu me afastava apressadamente, 10 androides me encararam com seus ferozes olhos vermelhos.
Cada um estava em um nível diferente daquele que eu havia matado antes. Isso me fez pensar se dominaram a esgrima naquele breve momento em que lutaram comigo, porque até seus movimentos eram mais fluidos e precisos. Inimigo à vista. Traço, ou eliminar o inimigo para preservar a história. A princesa Saar, que estava observando o androide, disse com uma voz nervosa. Eles são o tipo C. Você pode pensar neles como elites que foram atualizados em pelo menos 2 níveis em comparação com o androide que você matou da última vez. Mas já que o comprimento de onda da energia deles é enorme, não deveriam ser capazes de viajar no tempo. Então, como? Aquela correção do protagonista desgraçada. Enquanto eu recuava rapidamente, os feixes dos androides examinaram o local onde eu estava. Inacreditável. Eles não deveriam ser capazes de enviar um androide de volta para 10 ou 100 anos atrás. Mesmo enviar um indivíduo é difícil para mim já que não tenho energia suficiente. Então como? Isso não é um pouco difícil. Nunca foi assim antes. Então, tardiamente, a interface falou em voz baixa. É claro. É sempre assim. Não posso simplesmente matar um protagonista com habilidade de regressão porque sua habilidade será acionada pela correção do protagonista. O mesmo vale para o protagonista com habilidade de reencarnação, já que ele só irá reencarnar novamente. Portanto, tive que criar uma história razoável que justificasse sua morte. E até agora, tenho caçado o protagonista com tais métodos. Mas desta vez, pela primeira vez, esse método não funcionou. Que tipo de bobagem é essa? Todos os protagonistas que cacei até agora não tinham essas condições de caça. Era como se alguém tivesse intencionalmente se assegurado de que Partelian não pudesse ser caçado. Aparentemente, algo está sendo planejado na sede das Telorizon. Se não pararmos a energia deles, constantemente enviarão androides de volta ao passado. Se continuar assim, não poderemos mudar o passado. Em outras palavras, tanto Araceli quanto a Imperatriz Saar não podiam simplesmente ficar paradas e esperar. E se o ato de enviar androides ao passado foi a correção protagonista em ação, basta encontrarmos essa fonte de energia e removê-la. Vamos nos mudar também a partir de agora. E Seudão, falhamos em caçar o protagonista agora, então saia daqui. A próxima coordenada é 27 de março de 609. Você deve se apressar. Finalmente, as vozes das duas mulheres desapareceram. Cada uma das habilidades desses androides excedia o rank S, então era difícil lidar com eles. Então não tive escolha a não ser fugir. Movendo-se 2 anos no futuro. De Protagonistas capítulo 233. 31 de agosto de 709 Araceli voltou à sua linha do tempo original e abriu os olhos. Seus olhos azuis brilharam e capturaram o mundo novamente. Lentamente se levantando de seu assento, ela se aproximou da janela e olhou para o mundo. Fiu. A Imperatriz Saar, que também voltou ao presente uma batida depois de Araceli, abordou. Sentindo sua presença, Araceli abriu a boca. Onde está localizado o dispositivo de viagem no tempo? Nos Telorizon. Esse é o nome daquela nave gigantesca que cobria metade do céu? Isso mesmo. Era o centro de toda a ciência, bem como o lugar onde a ciência começou. Oi. Isso é. Quando ela estava prestes a repreender as palavras de Saar, Araceli se lembrou de um protagonista que havia encontrado antes. Você quer dizer que Partelian é uma inteligência artificial? Isso mesmo. Para ser mais preciso, eles disseram que Forebrain, Minuploading, é algo que nem a magia pode fazer. Disse que era uma técnica que permite a qualquer pessoa viver para sempre, carregando sua mente humana para outro mundo virtual criado pela ciência. Partelian conseguiu realizar essa tecnologia e substituiu seu corpo humano pela enorme nave de guerra chamada Telorizon. O que diabos? Se a própria nave de guerra fosse realmente a protagonista, seria impossível derrotá-la, mesmo que ela e Seudão trabalhassem juntos. Como a ciência poderia fazer isso? Com magia, era possível fazer uma passagem para o subespaço. No entanto, era incomparável ao poder da ciência, que poderia criar outro mundo onde se pode entrar para desfrutar da vida eterna. A tecnologia de Partelian já ultrapassou em muito o meu nível de magia. Portanto, era impossível para ela vencê-lo. Então, Seudão teve que fazer todo o trabalho do passado se quisesse ter uma chance contra Partelian. Mas, mesmo isso não foi uma tarefa fácil, já que os androides podiam viajar no tempo livremente.
Não se preocupe demais. Mesmo Partellian não pode usar a viagem no tempo, quer queira quer não. Algumas funções do Stellar Horizon devem ter parado de funcionar por causa daquele androide tipo F para o qual eles enviaram 100 anos atrás. Não é possível que tenham descoberto outra fonte de energia nesse meio tempo. Não, esse não será o caso. Confirmamos que o gerador planetário, que está energizando a nave, ainda está funcionando no Vale do Coração Adormecido. O gerador planetário era um enorme gerador construído no Vale do Coração Adormecido. Foi algo construído para extrair energia do próprio mundo e, se for destruído, a maioria das funções do Stellar Horizon será interrompida. Mas, lugares tão importantes terão segurança frouxa. Há uma coisa que podemos usar para atacar, disse Araceli. Que é, a única coisa que eles não conquistaram, espaço. Araceli pôs a mão na janela. A estranha janela, que através de várias voltas e reviravoltas se conecta a outro espaço, foi criada pela magia do espaço. E Araceli era uma maga que atingiu o auge dessa magia. São eles que mandam no tempo e até criaram um mundo virtual. Papate. A imagem do espelho que Araceli olhava mudou. Ele piscou e começou a exibir outro lugar em um instante. O lugar exibido não era outro senão o Vale do Coração Adormecido. Mas eles realmente sabem sobre a existência de outra dimensão? A Imperatriz Saar se aproximou do espelho sem esconder sua expressão assustada. Fazia muito tempo desde que chegou ao Império Vivienda, então tinha uma boa noção de como os magos normais usam a magia espacial. Para que outros assistentes conectem um local a outro, eles devem ir até o local, instalar um dispositivo ali e coletar as coordenadas por pelo menos 12 horas. Mas isso não é tudo. Também precisam usar o feitiço nos dois lugares ao mesmo tempo para que seja ativado com sucesso. Isso é incrível. Araceli fechou os olhos e concentrou sua mana. Graças à recuperação gradual de seu círculo, foi capaz de usar a magia dimensional de várias maneiras. No estado de seu círculo congelado, ela era alguém que poderia usar magia para movimento dimensional. Mas, no auge, ela conseguiu usar de uma forma mais ampla, por exemplo, abrindo a dimensão no alto do céu, expulsando seu inimigo do universo, ou mesmo convocando o magma das profundezas do solo. Para ela, a terceira dimensão não era mais uma barreira. Não importa o quão longe estivesse, tudo estava tão perto quanto estava diante de seus olhos. Portanto, tudo o que apareceu à sua vista estava imediatamente ao seu alcance. Aí está. Finalmente, no espelho, o verdadeiro Vale do Coração Adormecido se refletiu. Um enorme tubo de vidro transparente em forma de cúpula estava envolto em um estranho edifício vermelho, onde um halo azul brilhava como uma névoa. Havia dezenas dessas cúpulas ao redor do local, e a estrutura é semelhante a uma usina de energia, que tinha uma estrutura complexa como antenas e armações de aço, é o coração. A mana próxima está girando, então se aproximar até aqui com um espelho parece ser o limite. Assim deveria ser. Eles montaram uma base no topo do pulso de mana, mas drenaram toda a mana ao redor e apenas a aplicaram em uma área específica. Portanto, foi dito que era quase impossível usar magia por lá. Em outras palavras, era um campo anti-magia. Uma tecnologia que anula a implementação da própria magia gerando um vórtice de mana. Não se preocupe com isso. Contanto que possa controlar sua mana lá dentro, você pode usar qualquer magia com facilidade. Claro que não era tão fácil como Araceli disse. No entanto, como a garota era alguém que alcançou 9 círculos, ela tinha certeza de que seu controle de mana era inigualável sob o céu. Meu círculo ainda não se recuperou totalmente, mas há uma energia que posso usar, não é? Energia? Araceli apontou o dedo para o topo da torre da mina. Aí está. A grande heroína que desapareceu deste mundo há 200 anos, Araceli Rencal. Os sobreviventes da vivenda ainda esperavam por ela, sem perder as esperanças. Não posso corresponder a essa expectativa, mas posso pelo menos fazer valer a pena. Depois de dizer isso, ela cruzou as pernas. Então, um vórtice de mana correu em um instante. A quantidade de mana fluindo para fora de seu corpo não era muito, mas era o suficiente para atrair a energia do sinal de resgate do hiperespaço que estava sendo enviado do topo da torre. Momentos depois, enquanto Araceli cobriu o próprio olho esquerdo com a palma da mão, um globo ocular translúcido apareceu no ar na frente dela. Estou compartilhando a visão do meu familiar com o espelho. Quando essas palavras caíram, a Imperatriz Saar foi refletida no espelho.
Foi devido ao fato de que meu familiar de Araceli estava olhando para ela. Eu irei para o vale. Enquanto Araceli agitava o ar, a posição do globo ocular mudou instantaneamente para o Vale do Coração adormecido. A visão dentro do enorme tubo de vidro, que não havia sido confirmada até agora, foi claramente capturada no objeto. Hugo. Por causa do redemoinho de mana. Araceli tinha um leve suor frio escorrendo pelo corpo, mas não parecia ter grandes problemas. No entanto, o problema era que a capacidade de detecção da ciência era maior do que o esperado. Wing. 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 Mana não identificada detectada. Encontrar a fonte para eliminá-la. Felizmente, os androides ainda não a encontraram. Ela meticulosamente moveu seu familiar para o interior da usina. Felizmente, a garota era alguém que já havia estado dentro de uma nave espacial com o Seldon antes, então não achou esse lugar estranho, que era feito de canos, fios, monitores e portas automáticas que expeliam vapor por todo lugar. Eu posso sentir uma enorme onda de energia vindo de algum lugar próximo. Araceli moveu seu familiar lentamente, perseguindo a fonte de sua energia. Portas automáticas se abriram e fecharam repetidamente em todas as direções. Luzes vermelhas piscam ameaçadoramente e uma tecnologia misteriosa chamada CCTV, uma tecnologia superior à magia familiar, estava vigiando todos os lugares. Araceli tentou esconder o máximo possível seu familiar para evitar seus olhos, mas acabaram detectando-a. Descoberta substância composta de mana. Confirmado que o material atravessa a parede ignorando a força física. Revestir todas as paredes da usina com ondas anti-mana. Prossiga com revestimento. As sobrancelhas de Araceli se contraíram com essas palavras. Pela primeira vez, o movimento do familiar foi bloqueado por uma parede. Está tudo bem, está tudo bem. Uma parede como esta pode ser saltada com um movimento de curta distância. Manter um familiar dentro do vórtice de mana era assustador e, no entanto, ela também precisava ser furtiva e se teletransportar ao mesmo tempo. Mesmo com sangue escorrendo de seu nariz, Araceli não parou de lançar sua magia. Um pouco, só um pouco mais. Algumas paredes ainda eram transitáveis. Araceli moveu-se da forma mais eficiente possível, evitando CCTV e tropas androides. Finalmente, quando seu familiar alcançou as profundezas da usina, inacreditável. A visão que viram foi algo que nunca pensaram que viriam. Essa é a usina que extrai a energia do mundo. Tum, tum. No centro, um certo coração enorme batia. Ao seu redor, flutuavam centenas de globos oculares gigantescos, e tentáculos presumivelmente seus braços e pernas se contorciam em todas as direções. Isso não é tudo. As paredes também estavam forradas de veias que pulsavam como se estivessem vivas. Os pilares que sustentam o teto também balançaram como se uma minhoca gigante tivesse ficado de pé, e o chão tremeu como se milhares de cobras estivessem rastejando sobre ele. Tanto a Imperatriz Sar quanto Araceli perceberam que algo estava errado com o lugar. Era um tipo de espaço que não deveria existir neste mundo. Mal segurando o ácido que subiu à garganta, Araceli começou a chorar e se desconectou do familiar. Cof, 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 Araceli. Você está bem? Sim, sim, estou bem. Você não está bem. Parece que o dano psíquico foi grande. Descanse um pouco. Embora a Imperatriz Sar lhe dissesse para fazer isso, ela também tinha um rosto pálido e cansado. Ela tinha visto todos os tipos de coisas até este ponto de sua vida, mas foi a primeira vez que viu algo tão horrível. E foi assim também com Araceli. O que diabos era aquilo? Mas não faz sentido, não faz sentido? Araceli enxugou a cabeça com água fria e respirou fundo, pois ainda não conseguia entender essa situação. Isso é. Araceli lembrou-se da cena que acabara de ver. Embora nunca tivesse visto isso pessoalmente antes, ouviu muitas histórias de Seldon. Aquele lugar é chamado Elgat. Ou, pelo menos, uma parte dele. Era um espaço para onde vão todos os detritos dos universos. Não sei como pode estar ali. Em algum lugar dentro do Elgat. Um homem estava sentado em uma sala que parecia um escritório. O homem, por algum motivo, parecia idêntico a Seldon. Como se não gostasse de algo, continuou a bater na mesa com os dedos inquietos. Está tarde. Em sua escrivaninha havia um computador comum da Terra, de última geração. E no monitor, todos os tipos de prompts estavam aparecendo,
Obrigado por gostar de um Aztec Talk Nobody. O epílogo será serializado no próximo episódio. Obrigado por gostar de Voltarei e me tornarei mais forte. O epílogo será serializado no próximo episódio. Obrigado por gostar de Eu caí no mundo mágico, mas só sei usar a esgrima. O epílogo será serializado no próximo episódio. Notícias da conclusão de todos os tipos de obras chegavam uma após a outra. E cada vez que aparecia, a paisagem do Elgate mudava gradualmente. Mesmo que a história de mundos tão pequenos termine, não seria de muita ajuda. O homem soltou um suspiro e moveu um cursor. Mundo mágico, governado pela ciência. Mesmo que os insetos fossem pequenos, todos eles tinham tamanhos diferentes. Da mesma forma, havia humanos altos, humanos pequenos, continentes largos, continentes estreitos, planetas enormes, planetas pequenos. Tudo tinha um tamanho, e as dimensões também. Dimensões pequenas retêm menos energia. Assim, era mais eficiente absorver a energia da história finalizada de uma grande dimensão. Em particular, eles seriam capazes de absorver uma grande quantidade de energia de uma dimensão enorme com uma civilização ultra avançada como Vivienda. Por falar nisso, aquele cara, Io Seldon. Porque ele voltou para Vivienda. Ele sabia que Io Seldon viajou por várias dimensões para impedir a conclusão das histórias. No entanto, ele nunca voltou ao mundo que havia visitado anteriormente. Percebendo a ocorrência tarde demais, o homem rapidamente consumiu muito sua probabilidade e concedeu a correção. Protagonista Partelian nunca poderia ser derrotado por magia. Ao segundo protagonista de Vivienda. No entanto, a julgar pelo movimento de Seldon em Vivienda, ele tinha certeza de que o protagonista morreria em breve. Irritado, o homem se apoiou na cadeira e chamou alguém. Rena. Você está aí? Um momento depois, a porta do escritório se abriu e uma mulher de cabelos e olhos dourados entrou. Com uma impressão um tanto sombria, ela manteve a expressão fria no rosto e abaixou a cabeça. Sim. Você sabe por que te chamei? Não sei. Io Seldon, ele está atualmente em Vivienda. Eu não lhe disse para não o transportar para lá? Que? No entanto, como sabia que não adiantava dar desculpas, ela decidiu apenas abaixar a cabeça. Peço desculpas. Ufa. Não sei o que está tentando fazer, mas está ciente do fato de que é inútil. Por que é tão rebelde? Você fez tudo o que queria. Sim. Então, vamos fazer um pouco melhor de agora em diante. O homem estava certo. Io Seldon nunca poderia matar ou parar o homem na frente dela. É por isso que Reina pensou que seria bom se Seldon apenas vivesse uma vida feliz com as coisas que conseguiu caçando o protagonista. No entanto, ele não fez isso. Sua nova vida e habilidades adquiridas foram todas usadas para um propósito, Elgate. Para ser preciso, era para encontrá-la. Olhando para a ação dele, como ela poderia dizer, você nunca será capaz de fazer isso. Editora. Só estou dizendo isso por precaução. Você não revelou sua identidade a ele, não é? Claro que não. Sei que eu, o Seldon, vai morrer se eu fizer isso. Isso mesmo. Tenha cuidado no futuro, pois se ele morrer, quem vai ter mais problemas sou eu. Depois de dizer isso, o homem acenou com a mão. Então Reina saiu de seu escritório. 1. O que Araceli disse que acontecerá no ano 609 mesmo. Em um dos olhos dela, a imagem de Seldon viajando para outro mundo e lutando para resolver a história foi refletida. Reina Ju não conseguiu conter a dor aguda que sentia em seu coração. Protagonistas capítulo 234. 27 de março de 609. Depois de chegar vários anos no futuro no mesmo local onde travei uma batalha feroz com o protagonista Partelian, a primeira coisa que fiz foi entrar em contato com Araceli. Araceli, você pode me ouvir? Sim, professor. Acabei de chegar. Oh! Você não saiu antes de mim? É porque estamos mudando de fuso horário, professor. Além disso, no ano 709, algo aconteceu, então passei algumas horas fazendo outras coisas. Algumas horas? Eu realmente senti que apenas um breve momento havia passado. Sério? O que aconteceu? Sua voz parece cansada. Então, as figuras de Araceli e da Imperatriz Saara apareceram em uma forma de névoa esbranquiçada diante de seus olhos. Ambas tinham uma impressão um tanto pálida pintada em seus rostos. Um problema surgiu no ano 709. Se é um problema, não me diga aqui,
Foi como você pensou, professor. As restrições à viagem no tempo quase desapareceram porque eles tinham uma fonte de energia quase infinita. O quê? Como isso é possível? Araceli murmurou alguma coisa por um momento, depois transferiu algumas de suas memórias sobre o Vale do Coração Adormecido para mim. Na parte mais profunda daquele lugar, de onde vem toda a energia que capacita a tecnologia neste mundo, foi descoberto um fenômeno bastante semelhante aos que eu havia experimentado no Elgate naquela época. Que, como esperado, isso faz parte do Elgate, certo? Não é apenas semelhante, é exatamente a mesma estrutura daquelas coisas terríveis que tinham algo que estimulava o medo instintivo dentro dos humanos que eu lembrava. Essa sensação avassaladora de intimidação que ele possui me fez sentir infinitamente menor. Como você conseguiu sobreviver em um lugar como aquele? Bem, pensando bem, é um alívio não estar mentalmente doente depois de sobreviver àquele lugar. Embora eu tenha morado lá por anos, apenas olhar por um momento me dava náuseas. Na verdade, considerando que a maioria dos caçadores que foram para o Elgate sofreram de doenças mentais ou morriam de ansiedade, acho que tive muita sorte. A propósito, como diabos vivi e ainda fez parte do Elgate? Só deveria existir na Terra, também não sei. No entanto, naquele local, encontrei uma passagem que estava ligada a outra dimensão. A ciência ainda não descobriu a ciência espacial, então tenho certeza que foi feita por outra pessoa, mas não faço ideia de quem seja. Havia apenas 3 pessoas neste lugar que tinham habilidade e conhecimento sobre dimensão. E a ciência deste mundo de alguma forma ainda não havia tocado nesse assunto. Atualmente, o espaço está em um estado passivo, então deve estar bem, mas se deixarmos como está, os androides irão visitá-lo constantemente do futuro e perturbar o professor. Então, decidimos resolver este caso. Como você vai resolver isso? Sobre isso, Araceli olhou nos olhos de Saar e sorriu antes de falar. Vamos destruir aquela usina. O quê? Isso é perigoso. Eu posso cuidar disso do passado, então fique quieta. Não, isso é impossível. O que você quer dizer com impossível? Saar disse em uma voz ligeiramente subjugada. A energia que flui do Elgate está ficando mais forte. Talvez, mais cedo ou mais tarde, mais androides irão para o passado. Há uma grande possibilidade de que ele detecte seu destino de viagem no tempo e o siga precisamente até seu destino, professor. Eu realmente estou ficando louco. Cocei a cabeça e fiz uma careta. Mas não importa quanto tempo eu pense, não consigo pensar em uma maneira possível de fazer isso. De fato, em 607, por causa da interferência dos androides, a história não pôde ser alterada. Se tal interferência se tornar cada vez mais grave, esta missão certamente falhará. Se não houver outro jeito, imploro a vocês dois que tenham o máximo de cuidado possível. Basta esgueirar-se e destruí-lo. Não tentem fazer mais nada. Você é uma viajante dimensional e a Imperatriz Sara é uma viajante do tempo. Então, se vocês duas trabalharem juntas, devem ser capazes de fazer isso, certo? Mas é claro, professor está correndo por aí suando sangue pelo meu mundo, então eu nunca deveria falhar. Então Araceli e Sara riram sem jeito. Antes de irmos, deixe-me contar sobre a história do ano 609. Ah, sim. Conte o que aconteceu. Na verdade, não houve grandes incidentes neste ano. No entanto, um evento decisivo ocorreu. Um evento decisivo? Sim. Uma garota é assassinada por um monstro misterioso. Porque esse é um evento decisivo. A Imperatriz Saar fechou o livro ruidosamente a ponto de fazer um baque. Então ela disse, essa garota é a grande arquimaga Elaine, alguém que levará a futura raça humana à vitória. Oi. A ciência foi derrotada pela magia uma vez. E naquela época, ela era a terceira arquimaga a aparecer neste mundo, e disse ter herdado a vontade da grande Araceli Rinekal. Nesse momento, Araceli tossiu alto. Aparentemente, ela estava envergonhada por ser chamada de grande. Elaine disse que aprendeu sozinha lendo os livros que Araceli deixou para trás. Ela também disse que herdou todas suas crenças e magia para proteger o mundo. E Elaine finalmente destruiu a ciência e alcançou a vitória. Mas o problema é a capacidade de viajar no tempo. Não me diga, isso mesmo. Assim que aquelas coisas perceberam que a derrota era inevitável, voltaram ao passado. Eles mataram a pequena Elaine para mudar o futuro. Estou ficando louco, sério. Você entende agora?
Seu papel é proteger Elaine. Tenho quase certeza de que os androides continuarão vindo até você até resolverem as coisas. Então provavelmente é melhor fugir. Quanto tempo eu tenho para fugir? Até destruirmos a usina. A viagem no tempo deles é diferente da nossa. É como andar de corda para o passado. Porém, se a fonte de energia para suprir a passagem do tempo desaparece, você quer dizer que todos os androides serão forçados a retornar? Sim. Araceli e Imperatriz Saar, que haviam falado até aquele momento, de repente olharam para trás. Parecia que algo havia acontecido em seu período de tempo. Enfim, vamos agora. Não temos tempo. Te desejo boa sorte. Depois que isso acabar, te darei um grande abraço. Oi. Espere, eu. Araceli tentou dizer algo, mas antes que pudesse terminar, ambas desapareceram como uma névoa. Aparentemente, a viagem no tempo foi feita por meio dos poderes da Imperatriz Saar, então Araceli não teve escolha a não ser obedecê-la. Pensar que é uma missão de escolta. As missões de escolta eram, na verdade, as mais difíceis para os caçadores de classificação F. Isso ocorre porque a maioria dos caçadores nesse nível terá dificuldade em reagir a uma tentativa de assassinato surpresa. No entanto, quando eu ainda era caçador de classificação F, não tive escolha a não ser aprender a fazer qualquer coisa que pudesse para sobreviver outro dia, usando dispositivos complicados ou simplesmente rolando na terra para matar um único monstro. Assim, a partir dessa experiência, fiz muitas missões de escolta. No entanto, eu nunca protegi alguém de um monstro mecânico. Bem, vai funcionar de alguma forma. Como sempre foi. Soyanchon era uma vila tranquila e isolada, onde os harmoniosos pássaros da montanha podiam ser ouvidos quase o tempo todo. Naquele lugar, a paisagem era de tirar o fôlego e o ar era puro e refrescante. Nem todos os assentamentos em Vivienda eram uma cidade movimentada só porque eram chamados de Império Mágico. Ainda existem áreas rurais como Soyanchon, e muitos de seus cidadãos não são magos. Elaine também não era uma maga. Ela não passava de uma simples e comum garota do campo. Por causa de sua bela aparência, era muito popular entre os jovens da vila e todos estavam competindo por ela. Mas é claro que ela não tinha nenhum interesse. Eu irei para a cidade e me tornarei uma maga. E vou conhecer e me casar com um homem maravilhoso. No entanto, ela estava preocupada com suas sardas e seu cabelo ruivo para poder fazer isso. Além disso, também estava ressentida com seus pais, que lhe disseram para parar de sonhar com esses sonhos sem sentido e se concentrar apenas na agricultura. Hoje, Elaine, que como sempre, escapou de seu dever agrícola sem o conhecimento de seus pais, deitou-se em uma cabana abandonada no campo e aproveitou seu tempo livre lendo. Seus pais não gostavam muito de ler, então ela teve que criar um lugar secreto como esse para evitar ser pega lendo livros. O livro que estava lendo enquanto cantarolava não era outro senão uma biografia. Nesta pequena cidade também havia livros de magia, mas todos estavam guardados na biblioteca pessoal do chefe da aldeia, então Elaine não podia pegá-los e lê-los. Por isso, sempre que tinha tempo, sempre lia a biografia da arquimaga Araceli Rinekal. Ela era uma heroína misteriosa que de repente desapareceu da face do mundo depois de repelir o exército demoníaco do inferno que apareceu 100 anos atrás, tingindo o céu de vermelho. Mesmo que tenha passado muito tempo, suas histórias ainda eram constantemente cantadas pelos bardos, sendo representadas em dramas musicais, e seus manequins, bem como estátuas modeladas a partir dela, eram constantemente construídos. Neste mundo, quando o nome Araceli era adicionado a qualquer coisa, sem dúvida criará uma imagem positiva, então é o nome mais popular da geração atual. Mas isso também será uma complicação engraçada quando dois amigos tiverem o mesmo nome. Era um nome tão comum, mas Elaine às vezes esperava que seu próprio nome fosse Araceli. Elaine. Elaine. Você está aqui? Ugh. Ao grito de seu pai, ela ergueu a cabeça como um suricato enganado por uma águia. A garota rapidamente tentou esconder os livros, mas, infelizmente, já era tarde demais. Seu pai abriu a porta da cabana e entrou. Ah, pai. Tudo isso, eu vou explicar. Seu pai suspirou enquanto olhava para os livros espalhados pela velha cabana. Enquanto Elaine inclinava a cabeça em pedido de desculpas, seu pai veio e acariciou seus cabelos. Daqui a pouco vou para a cidade e acho que vou precisar de um carregador. Elaine pensou que seria repreendida, então ficou confusa com aquelas palavras.
Quando ela levantou a cabeça enquanto processava as palavras, seu pai a olhou e sorriu. Estou pensando em comprar algo que o carregador queria. Ah! Elaine pulou nos braços de seu pai. Pai, muito obrigada. Aí. Então, vamos trabalhar duro hoje. A propósito, você pode, por favor, manter isso em segredo de sua mãe? Sim. Absolutamente. Elaine sorriu e acenou com a cabeça vigorosamente. Quando os dois terminaram de conversar e estavam prestes a sair da cabana, Quang! A parede da cabana desabou. Então, uma silhueta negra entrou. Ah, Hugo! Sua visão estava obscurecida pela poeira. Ela não conseguia nem se mover por causa da surpresa. Felizmente, seu pai imediatamente a agarrou, colocou-a em um canto e ergueu sua foice em direção ao intruso. Quem é você? O que quer? Então, do pó, alguém ou algo apareceu. King? King? Seus olhos emitiam uma luz vermelha como sangue e a cada movimento, um estranho raspar de metal era ouvido. Seu corpo estava coberto com ferro preto. Mas o que? Alvo encontrado. Exterminar. O androide viu o esconderijo de Elaine imediatamente e começou a se aproximar dela com passos largos. Como ele ousa? O pai de Elaine correu com todas as suas forças e brandiu sua foice. Porém, diante do ataque que se aproximava, o androide nem se mexeu. Kang. Quando a arma branca tocou a cabeça do ser mecânico, ela quebrou. Isso deu calafrios nas entranhas do pai de Elaine, afinal, a foice moderna era feita de ligas de última geração que nunca deveriam quebrar de forma alguma. Em retaliação, o androide apontou seus punhos para o homem, sem ao menos responder. Ele foi atingido no estômago e jogado no canto da cabana. Incapaz de pronunciar uma única palavra, caiu inconsciente. Enquanto isso, Elaine cobriu a boca com a mão trêmula. Ak! Jing! Jing! Parado na frente da garota, o androide estendeu a mão em direção à cabeça dela. Quando ela viu uma estranha luz emanando de sua palma, sentiu sua morte se aproximando dela. Então vai ser assim. Naquele momento, a parede em frente a ela quebrou, e um homem pulou e quebrou a cabeça do androide. Kang. O androide, que não se incomodou quando seu pai o atacou com sua foice, virou-se para o lado. Uau! Embora tenha corrido o máximo que pude, eu quase chego atrasado. O homem então falou com Elaine. Elaine, certo? Sim. Primeiro, você tem que sair daqui. Wrong. Pang. Quando You Seldon estava prestes a dizer algo a ela, o androide se levantou e chutou os destroços da cabana nele. Droga. Conversamos depois. Apenas use isso. Você não será ferida por nenhum choque ao usá-lo. Enquanto You Seldon tirava o casaco e o jogava, Elaine o agarrou com força. Então, pensando em seu pai deitado em seu canto, ela se arrastou até ele. Ah, pai, Hugo. Felizmente, seu pai ainda respirava. Sem hesitar, Elaine enrolou o casaco em volta do corpo do pai. Pang. Naquele momento, um laser foi disparado da palma da mão do androide e passou pela orelha da garota. E se a mira tivesse sido um pouco mais precisa, ela já teria morrido. Felizmente, pouco antes de disparar, Yo Seldon atingiu a mão do androide para atrapalhar sua mira. Garota idiota. Por que você está dando isso para outra pessoa? Ele é meu pai, pelo amor de Deus. Ouvindo sua razão, Yo Seldon não pôde dizer mais nada. Wing. Yo Seldon bloqueou o punho do androide com o punho também. Sua habilidade física estava agora em um nível que lhe permite lutar com um robô. No entanto, se ele souber que, se continuar com isso por mais tempo, logo será encurralado. Depois de chutar seu adversário no estômago o mais forte que pôde, puxou uma lâmina de éter e fingiu empunhá-la. Em sua posição, o androide recuou e tentou fugir. No entanto, ao invés de balançar, Yo Seldon pisou no chão. Nesse momento, a magia da terra preparada pelo vaso de flores foi ativada, criando uma enorme parede de aço entre eles. Aproveitando o androide momentaneamente cego, Yo Seldon apontou sua Winchester para a parede. Tang. Uma saraivada de balas passou pelas paredes de aço, antes de atingir a cabeça do androide. Depois disso, Yo Seldon rapidamente correu em direção a Elaine e gritou. Abaixe-se. Brum. A cabana tremeu violentamente. Kelk. Ngien.
Os ouvidos de Elaine zumbiam e sua visão continuava tremendo enquanto sua consciência se esvaía. Por enquanto, vamos sair. Ela. Pega. Alguém gritou, mas ela não conseguiu entender direito. No final, Elaine, que caiu no chão, não pôde fazer nada além de capturar a imagem do homem que gritava com ela. Bem. Por enquanto, durma um pouco. Eventualmente, o silêncio derreteu em seu mundo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.